Olá pessoal, estamos de volta para darmos continuidade do ponto que paramos nos vídeos anteriores. No vídeo anterior nós paramos exatamente nas entradas do processo 6.5, desenvolver o cronograma. Estudamos cada uma das entradas que fazem sentido, entendemos o porquê que nós precisamos destes ingredientes para o nosso sanduíche cronograma, ok? Este vídeo iniciaremos aqui o estudo das ferramentas e técnicas, sem mais enrolação, direto para o nosso conteúdo. Bom, vamos lá. Ferramentas e técnicas do processo de desenvolver o cronograma. Análise de rede do cronograma. Jacobino, de onde vem esse item, análise de rede do cronograma? Lembra que nós, dentro dos processos anteriores do gerenciamento do cronograma, nós estudamos um deles que era o sequenciamento de atividades. E uma das saídas desse processo, a saída principal, foi o diagrama de rede. Ou seja, quando a gente fala da análise de rede do cronograma, nós estamos falando das relações de precedência e dependência entre elas. A atividade A depende da atividade B. Por quê? Porque uma vez conhecidas essas características que fazem um enredamento das atividades do projeto, a gente pode, se for o caso, flexibilizar, mudar, tirar uma atividade daqui, colocar uma atividade em paralelo que normalmente seria feita em cascata e assim por diante, ok? O que mais eu tenho? Método do caminho crítico. Esse cara, o método do caminho crítico, nós vamos estudar de forma específica, tem alguns slides para falar sobre isso, então não vou antecipar aqui para você o que é o caminho crítico, tá ok? Otimização de recursos, outro item importante a discutirmos, né? Otimização de recursos. Dentro das ferramentas de gerenciamento de projetos, do software de gerenciamento de projeto, nós temos algumas ferramentas que visam a otimização dos recursos. Inclusive o MS Project, que é uma ferramenta muito conhecida, ele tem uma funcionalidade, estava buscando feature em inglês, estava buscando o nome em português aqui, mas ele tem uma feature, né, uma funcionalidade que se chama nivelamento de recursos. O que é isso? Um recurso está superalocado, ele diminui a carga desse recurso passando para outro e de repente há um nivelamento desses recursos. Outras ferramentas como o DAIRES, né, ou o SPIDER, eles têm cálculos matemáticos, são extremamente... DAIRES é o Dynamic Resource Scheduling, né? É um reagendamento dinâmico do uso dos recursos no cronograma. Essa é a ideia do nome do DAIRES, né? Ele tem uma inteligência para ver qual é a melhor forma de otimizar o uso dos recursos. Qual é a melhor forma de encadear as atividades, de revisitar o cronograma ou diagrama de rede, né, a rede do projeto, a rede de precedência do projeto, para que você tenha um encurtamento do prazo do projeto. Na maior parte das vezes a ótica é essa. Então o SPIDER faz isso, né, o DAIRES faz isso, o BRISC faz isso, algumas ferramentas que fazem esse tipo de cálculo, tá ok? Então, isso que é o conceito que está ali de otimização de recursos. Vamos voltar aqui agora para o material. Bom, o que mais nós temos aqui como ferramentas e técnicas, então? Análise de dados, análise de cenário e simulação. Por acaso você já ouviu falar no algoritmo de Monte Carlo, né? Ou Monte Carlo Analysis, né? O que é análise de Monte Carlo ou o algoritmo de Monte Carlo? Isso é muito comum para ser usado em testes de cenários. Por exemplo, um tabuleiro de xadrez. Eu estou movimentando aqui o peão de B2, por exemplo. Opa, se eu movimentar esse peão, qual o impacto que eu vou ter no tabuleiro? O que aconteceria depois? E se? Aí aqui, ó, o e se, né? Pronto. E se, em vez de eu mexer o peão de B, eu mexer o peão de D? O que meu adversário pode fazer? Então, os softwares de xadrez, por exemplo, eles fazem muita simulação, muita análise de cenário, né? Os engines, né? O pessoal chama os motores, né? Para calcular e trazer para você, muitas vezes, quando você está jogando num nível alto ou no nível máximo da capacidade daquele engine, ele trazer para você sempre dentro da capacidade computacional daquela máquina ou daquele software, a jogada mais difícil possível, porque ele vai calcular inúmeros, milhares, milhões, até milhões de cenários possíveis e sempre escolher em qual deles ele leva vantagem. Então, alguns produtos da área de gerenciamento de projeto também se utilizam do algoritmo de Monte Carlo, de simulação, né? Opa,
vamos fazer o seguinte, vamos mudar a rede de precedência, vamos tirar a atividade A, H e vamos colocar em paralelo com a atividade F e com a atividade J. O que acontece com o nosso cronograma? Aí você faz simulações e no final das contas você percebe se foi vantajoso ou não fazer aquela alteração, mexer, né, na rede de precedência do seu cronograma. Bom, antecipações e atrasos, né, o conceito de lead e de lag, já explicamos nos vídeos anteriores, também não vou repetir aqui. Se você está com dúvida, revê o vídeo, 2 vídeos atrás a esse, né, que nós falamos sobre antecipação e espera. Compressão do cronograma. Aqui é interessante, nós temos dois tópicos a falar aqui sobre compressão do cronograma. Nós temos crashing e fast tracking, né? Crashing, vou botar aqui o C, e o fast tracking, né? E o F, né? O que é o crashing? Crashing de inglês seria assim, intensificação, né? É uma forma de comprimir o cronograma? Sim, como? Colocando mais gente, mais recurso, mais dinheiro. Jacobino, me dá um exemplo, não entendi. Tá, imagina que você está com um cronograma para entregar o projeto em 11 meses e o cliente fala, eu preciso do cronograma em 10 meses. Aí você fala para ele, olha, só se eu colocar mais gente, aí vai custar mais caro. Aí ele fala, ok, eu estou disposto a pagar mais caro, mas você me entrega antes? Aí eu falo, eu te entrego antes. Então, isso é o crashing. Qual é o problema do crashing? Você aumenta o risco do projeto, né? Na verdade, qualquer um dos 2 métodos, seja o fast tracking ou seja o crashing, você aumenta o risco do projeto, ok? Bom, o que é o fast tracking? Fast tracking é, na verdade, você colocar em paralelo atividades que normalmente seriam feitas uma depois da outra. Esse aqui, eu mantenho o cronograma de rede do projeto, né? Eu mantenho o cronograma de rede do projeto da forma como ele já era inicialmente. Esse outro aqui não, eu mudo o cronograma de rede do projeto. Então, em vez de iniciar com 2 atividades, eu estou iniciando logo com 3 aqui, né? São 5, então boto mais uma aqui, boto mais outra aqui e pronto. Então, na verdade, se no final das contas, quando eu mudar a rede do cronograma, eu economizar o prazo, eu diminuir o tempo que vai levar para fazer o projeto, para concluir o projeto, colocando atividades em paralelos, vamos dizer que essa atividade que veio aqui para baixo, ó, ela era essa daqui que ia ser feita depois dessa, tá vendo? Então ela foi feita em paralelo, e com isso nós conseguimos enxugar o cronograma do projeto. Isso é um exemplo de fast tracking, ok? Não levem a mal o desenho ali, né? A tela acaba não dando uma dinâmica muito boa para o desenho. Mas deu para entender, o importante é focar com o conceito, ok? Então tá. Deixa inclusive eu até limpar isso daqui. Ficou uma bagunça aqui na tela, né? Pronto, para ficar mais fácil aqui o raciocínio aqui da gente. Então já falamos sobre compressão de cronograma. Sistema de informações de gerenciamento de projetos. Gente, isso aqui é importantíssimo, eu vou fazer até um parênteses para vocês aqui à parte. Impossível, nos dias de hoje, se gerenciar projeto de forma profissional sem um sistema, sem um software. Não importa qual é a marca, qual é o fabricante, se você vai usar o Brisk, se você vai usar o Primavera, se você vai usar o Spyder, se você vai usar o Clarity, se vai usar o HP PPM, não importa. Importante é utilize uma ferramenta, principalmente pensando na prova de certificação PMP. Por quê? Ora, você está numa mega corporação, seu projeto tem centenas, milhares ou até dezenas de milhares de atividades. Como é que você vai gerenciar tudo o que está acontecendo sem uma ferramenta? Né? Então, o próprio cálculo do caminho crítico ele fica complicado se você não tiver um produto, uma ferramenta, um sistema para te apoiar. Okay? Então, eu estou partindo do pressuposto que a organização que você trabalha, pelo menos para a prova de certificação, é assim, ela tem um bom aplicativo, ela tem um bom software de gerenciamento de projetos, uma boa ferramenta. Ok? Qualquer uma dessas que eu falei aí está valendo. Bom, planejamento ágil de grandes entregas, né? Isso aqui já é coisa mais recente dentro do... Ops, fui marcar aqui, eu acabei acelerando o slide, né? Planejamento ágil. Isso aqui é uma coisa mais recente dentro do gerenciamento de projetos, principalmente por conta da abordagem ágil, né? Do modelo ou do padrão Agile que o PMI trouxe já há alguns anos, né? Acho que já está com 4 ou 5 anos, inclusive tem certificação do PMI para isso. Desenvolvimento ágil, e consiste em,
Vamos planejar grandes marcos importantes e que agregam e entregam valor para o seu cliente do projeto. E vamos iniciar aqui o cronograma a partir daquela que é a entrega principal, ágil, que o cliente já possa utilizar e a partir daí sentir que valor foi agregado e garantir o patrocínio para as próximas etapas do projeto. Então isso é uma abordagem basicamente focada na gestão de projetos ágil, no Scrum, no Agile do PMI, ok? Bom, vamos falar agora do caminho crítico. Ok, o que é o caminho crítico? Antes de entrar ali no desenho específico do slide, vamos para o conceito de caminho crítico. De forma simples, o caminho crítico é aquele caminho mais longo do projeto com a menor folga. Como assim caminho, Carlos? Ora, vocês lembram que no diagrama de rede, você pode ter, nós demos um exemplo de diagrama de rede, vários caminhos que o fluxo percorre. Inicia o projeto, esse início ele pode ir para uma atividade A, ou ele pode ir para A e B, ou ele pode ir para A, B, C e D em paralelo. E aí, a partir dessas atividades, quais são as próximas atividades que precisam ser desenvolvidas? Ele pode ter N caminhos, né? Qual é o caminho crítico? O caminho crítico é o caminho mais longo com a menor folga. Por quê? Veja bem, se eu sei que o caminho crítico é o caminho A, C, J, H, W e Y, ou o caminho Y e o W está trocado ali, né, no alfabeto, mas tudo bem, Y, W, né, ou WZ, se eu sei que esse é o maior caminho, qual é a informação que eu, como gerente de projeto, não preciso pedir ajuda para ninguém, eu não preciso nem do software para me apoiar, mas eu sei que qualquer atividade que está neste caminho, que é o caminho mais longo, com a menor folga, se por acaso este caminho, uma dessas atividades atrasar, basta uma delas, eu já sei, eu não preciso fazer conta, que o meu projeto vai atrasar. Ou seja, o projeto como um todo vai atrasar. Então eu tenho que ter uma atenção muito grande às atividades do caminho crítico. E além das atividades do caminho quase crítico, do caminho crítico, eu tenho um outro caminho que é o caminho quase crítico, que às vezes até tem uma inversão. Carlos, você complicou tudo. Você falou de caminho crítico, agora caminho quase crítico. Veja bem, você tem um caminho A, B, C, D, que é o crítico. Você tem outro D, ou A, D, E, F, que é o quase crítico. Aí você cuidou tão bem das atividades do caminho crítico e de repente você descuidou com uma atividade que não estava no caminho crítico. Aquela atividade foi atrasando, de repente o caminho mais longo não é mais o caminho A, B, C, D. Agora é A, D, E, F. Ou seja, você teve um novo caminho crítico no projeto, uma mudança. Então, nós como gerente de projeto temos que estar atento o tempo inteirinho para evitar atrasos no caminho crítico do projeto e em outros caminhos que podem impactar a data final do projeto. Sempre queremos entregar o projeto no prazo. Esse é o foco. Então, a análise do caminho crítico, né, CPM, né, você vai achar aí na internet muito sobre CPM, Critical Path Method, né, o método do caminho crítico. Estudado há muitos e muitos anos, desde a época do submarino atômico, Projeto Polaris e assim por diante, PERT-CPM, né, Program Evaluation Review Technique, né. Okay? Bom, vamos voltar aqui para o material então, para entender o que é o caminho crítico e como a gente calcula o caminho crítico. Esse quadradinho aqui, essa polyline aqui toda, ela é, digamos assim, uma atividade do projeto dentro do seu diagrama de rede. E esses quadrados no canto, início mais cedo, início mais tarde, término mais cedo, término mais tarde, são as datas possíveis em que uma atividade pode flutuar dentro do cronograma, trazendo algum tipo de impacto em relação à próxima atividade e em relação ao projeto como um todo. Aí nós temos dois exemplos. Por exemplo, uma atividade, ela pode iniciar, por exemplo, você pode pintar essa parede? Pode. Aí o pintor pergunta, qual é o início mais cedo dessa atividade? Ela pode iniciar no primeiro dia do projeto. E qual mais tarde? Ela não pode iniciar depois da semana que vem, porque se for depois da semana que vem, o pintor saiu de férias, então ela tem que iniciar essa semana. Ok, está entendido. Então, aí você tem a data de início mais cedo e início mais tarde. E dentro desse período aqui, eu tenho uma janela que não vai fazer a menor diferença, começar ela um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Isso é o início. E o término, a mesma coisa. Já no término,
eu vejo o seguinte, ok, quando é que essa atividade pode terminar? Ela pode terminar semana que vem? Ah, tá, mas e se ela terminar só na outra semana? Só daqui a 3 semanas, tem algum problema? Não, não tem. Mas não pode passar da 4ª semana, porque se passar da 4ª semana, ela vai implicar em um atraso de outra situação do projeto que depende dessa atividade. Ah, então tá ok. Então eu sei que ela dura uma semana, mas essa semana pode ser 5 dias para trás, 20 dias para frente. Então, quando eu tenho essa janela de mais cedo e mais tarde, eu acabo tendo o conceito de folga livre e folga total. Agora já combino o que é a folga livre e o que é a folga total. Deixa eu explicar para vocês. Folga livre é quanto uma atividade pode atrasar sem atrasar a próxima. Ou seja, uma atividade que não está no caminho crítico. Se ela tem uma folga de 10 dias e ela atrasar 11 dias, ela vai atrasar a próxima, mas não necessariamente ela vai atrasar a data final do projeto. Então isso é folga livre. O que é a folga total? Folga total é quanto uma atividade pode atrasar sem atrasar o projeto. Ou seja, uma atividade do caminho crítico. Se ela atrasar, imediatamente ela está atrasando o projeto, porque todas as atividades são dependentes dessa atividade. Já uma atividade fora do caminho crítico, ela pode atrasar um dia ou 2, só que às vezes a próxima atividade também pode atrasar um dia ou 2, então se essa atrasou 3 e a outra não atrasou, eu não tive impacto na data final do projeto. Então é importante para a gente saber isso. Folga livre, quanto uma atividade pode atrasar sem atrasar a próxima. Folga total, quanto uma atividade pode atrasar sem atrasar muito bem, o projeto.